Boa noite, pessoal. O tema de hoje é sobre as leis de evolução e involução. O universo material em que vivemos é regido por leis. E sabemos também que ele tem relatividade. Lembremos da lei da relatividade de Einstein, que toda força tem uma força contrária. Então, positivo tem o negativo, o preto tem o branco, o grande tem o pequeno, né? Nós habitamos no mundo relativo, onde sempre vai existir a dualidade. Sendo assim, como existe a evolução, também existe a involução. Tudo que cresce, se reproduz, um dia tem que morrer, né? Então, a gente evolui até um ponto e involui a partir de então. E dentro do conhecimento esotérico, se trata muito da questão da involução. Para a ciência, né, a teoria evolutiva de Darwin, acredita-se que a gente evolui de forma permanente, ou seja, né, que a sociedade, que a natureza está sempre evoluindo. Né? Saímos lá da, da célula, que essa célula se transformou em milhares de células, depois em peixe, o peixe se transformou em réptil, o réptil um animal um pouco mais evoluído, né, um cachorro, e assim por diante, até chegar no humano. Esse réptil transforma-se num macaco, o macaco se transforma no homem. Essa é a teoria evolutiva de Darwin. Também temos, dentro da doutrina espírita, a crença de que nós iremos reencarnar milhares e milhares de vezes, evoluindo espiritualmente até atingirmos um nível de perfeição, um nível de espiritualidade, onde não precisaremos mais reencarnar. Porém, se esqueceu de mencionar que existe a lei contrária, a involução. Se observarmos a natureza, a gente vai ver que tudo vai até um certo nível evoluindo e depois retorna e começa a evoluir, né? Tudo que nasce um dia morre. Uma planta, um ser humano, uma pedra, um planeta, uma estrela. E esse estado de envelhecimento, decrepitude e morte é a involução. E
Trataremos então da visão esotérica gnóstica sobre essas duas leis. Como ela se processa no âmbito espiritual, no âmbito da nossa alma, da nossa consciência, do nosso ser. Imaginemos então uma dimensão absoluta, da onde toda a vida procede. Deus. Quando Deus quer que nós, como parte dele mesmo, evolua, ele nos manda para a escola. E a escola é um planeta aonde a vida, aonde possamos ocupar corpos, encarnar em corpos, nos vestirmos para adquirir conhecimento, para adquirir experiência. Então, vamos usar o nome mônada, que significa uma unidade pequena, melhor, significa célula. Então nós éramos mônadas que habitávamos o absoluto, o sagrado sol absoluto, ou seja, Deus, a dimensão zero, e baixamos até o mundo físico e encarnamos primeiramente na dura pedra. E esse é o reino mineral. Então, quando saímos pela primeira vez do absoluto, quando começou o grande dia cósmico, também chamado de Manvantara pelos hinduistas, começamos encarnando, ocupando corpos minerais. Claro que não estamos presos a essa consciência, essa mônada, essa alma que sai do absoluto, que sai de Deus. Ela ocupa o corpo dos minerais do planeta, rochas, pedras, de todos os tipos. E essa alma, dentro da mitologia, essa é chamada de gnomo. Então quem tem clarividência desenvolvida enxerga esses seres que trabalham os minerais, que habitam o reino mineral. E eles têm a aparência dos gnomos, são os gnomos. Então eles têm ligação com o corpo físico, que seria as pedras, naquele momento, naquele período de evolução que está começando. Mas esses seres não estão presos à dura rocha diretamente. Eles habitam o mundo tetradimensional,
a quarta dimensão, o Éden, se movimentam no Éden, né? Mas eles estão ligados aos minerais. Então, depois dessa alma, dessa chispa divina evoluir do mineral mais simples até o mineral mais complicado, mais nobre, ela ganha a oportunidade de entrar no reino vegetal. Ela evolui um pouco mais e passa pelo mesmo processo. Começa habitando o corpo de um elemental simples, passa a ocupar o corpo de uma planta muito simples, um arbusto, uma graminha, reencarnando em corpos vegetais cada vez mais complicados e nobres, até o ponto de encarnar em árvores estrondosas, árvores que duram milhões e milhões de anos. Após isso, essa chispa divina, essa alma adquirir toda a experiência necessária no mundo vegetal, ela passa a habitar, ganha o prêmio, evolui mais uma vez e encarna corpos animais. E o processo continua. Ela habita corpos animais simples e vai evoluindo para corpos de animais mais complicados, mais inteligentes, mais nobres, até que por último ganha a dita de encarnar em corpos humanos. Ao recebermos os corpos humanos, ao encarnarmos em corpos humanos, nós ganhamos a capacidade da razão, o raciocínio. E com isso ganhamos o que se chama livre-arbítrio. E a chance de continuarmos a nossa evolução espiritual. Mas para que isso aconteça, temos que trabalhar sobre nós mesmos, trabalhar com os 3 fatores de revolução da consciência, que são o morrer, o nascer e o sacrifício pela humanidade. Mas o comum é que os seres humanos, pela vez primeira, que estão reencarnando em corpos animais, não queiram a autorrealização, não trabalhem sobre si mesmos para elevar o seu nível de consciência. O comum é que errem, cometam muitos erros e adquiram karmas, criem defeitos dentro de si, né? Que esgotem o seu tempo que a natureza permite dentro do reino humano, que é dito dentro das doutrinas esotéricas que esse tempo é de 108 existências, 108 vidas, ou 108 encarnações. Após isso, após as 108 vidas, se essa alma não resolveu a se autorrealizar,
a pular do estado humano para o estado angélico, nesse período ela cria dentro de si o ego, os defeitos, e a roda não para. Imaginemos uma roda, né? Um círculo, que pelo lado direito desse círculo estamos evoluindo desde a dura rocha até o reino humano. E após isso, a natureza tem que fazer o seu processo de purificação e limpeza na psique dessa alma. Tem que desengarrafar essa alma dos defeitos que ela mesma criou. A gente começa no reino vegetal, passa pelo reino... Perdão, a gente começa pelo reino mineral, passa pelo reino vegetal, continua no reino animal, entra no reino humano, e isso se chama evolução. Inclusive existe uma carta do tarô, que é a carta número 10, que mostra essa roda, chamada roda do Sansara, a roda da vida. Sansara é uma palavra que vem da língua sânscrita indiana. Então, devido aos nossos erros, como eu falei antes, nasce dentro de nós os defeitos, e esses defeitos vão engarrafando a nossa consciência, a nossa alma, aprisionando a alma. E se nós não nos desaprisionarmos, nos libertarmos e despertarmos essa essência, essa alma, e transformarmos ela em consciência, a natureza vai fazer o processo de limpeza. E aí a gente passa a entrar nas leis de involução. Dentro do reino humano mesmo, a gente passa para o humano negativo, reino humano negativo, chamado humanoide. O humanoide, então, vai começar a recapitular as suas experiências enquanto estava evoluindo no lado direito da roda. E nesse processo é como se fosse purgando os seus defeitos. Após isso, ela baixa um nível mais e volta ao nível animal, que agora chama-se animaloide, no lado esquerdo da roda do Sansara, da roda da vida, na involução. Um processo de queda, recapitulando todo o processo de forma inversa à evolução dentro do reino animal. Continuando, após isso, ela baixa mais um nível, entra no reino vegetaloide. Ela vai recapitular todo o processo vegetal, evolutivo, só que agora no lado involutivo. Então essa alma vai se endurecer, né? Vai se tornar um vegetal. Só que isso se processa dentro dos infernos da natureza, das infradimensões, das dimensões inferiores. Então a involução, desde o animaloide até o mineraloide, se processa nas infradimensões.
ou seja, dimensões inferiores, dentro do plano astral, claro. Não é no plano físico que isso acontece. No plano físico acontece a evolução. A evolução se processa no mundo astral, na contraparte astral, negativa. No inferno, como dizem as religiões. Então, depois de ter passado pelo vegetaloide, voltamos ao reino animaloide. Perdão, ao reino mineraloide. Seremos rochas novamente. Só que no mundo infernal. O processo da involução é um processo dolorido, terrível, triste. Com muita dor e sofrimento. E isso acontece justamente para que toda aquela miríade de defeitos, de egos, de falhas que criamos no reino humano, animal e humano, que contamina a nossa alma, seja eliminada totalmente. Feito isso, lá no reino vegetal, no reino mineral, quando o ego realmente é morto, se destrói o ego e voltamos a ser seres puros e inocentes de novo, começamos novamente a evolução. Desde o vegetal, desde o mineral, depois o vegetal, o animal e voltamos ao humano. Ficamos a 108 vidas no humano. Se não decidimos a trabalhar, a revolucionar, a trabalhar com os 3 fatores de revolução da consciência para tornar-nos anjos, mestres, voltaremos à involução. Passaremos a ser humanoides, animaloides, vegetaloides e mineraloides novamente. E essa roda gira, e gira, e gira. E é dito que essa roda gira 3.000 vezes. Ou seja, o grande dia cósmico, todas as mônadas, chispas divinas, ou átomos que saíram do absoluto, de Deus, da dimensão zero, vão ficar na escola, ou seja, em planetas girando essa roda, evoluindo e evoluindo, evoluindo e evoluindo 3.000 vezes. Então a gente pode calcular assim: 108 vidas no reino humano, no caso, vezes 3.000 voltas que a roda do Sansara gira, vai dar um valor de, se eu não estou enganado, 3.240 mil vidas. 3.240 mil vidas. Ah não, 3.000... eu não tenho total certeza, sou meio ruim na matemática, mas eu creio que é isso. Se eu estiver errado, me corrijam. Sendo assim, nós temos uma quantidade enorme de chances para buscar a maestria, buscar a autorrealização.
E quando isso acontece, quando uma alma, quando uma chispa, quando uma mônada, quando um ser resolve a trabalhar seriamente sobre si mesmo, aí ela escapa da lei de involução e evolução, que são leis mecânicas. Aí ela passa a ser regida pela revolução. Ela revoluciona, ela sai da mecânica e passa a ser regida por leis superiores. E uma delas é a revolução. Por isso que se chama revolução da consciência, autorrealização íntima do ser. Caso passou-se as 3.000 e tantas vidas, 3.000 voltas na roda do Sansara, e as chispas que não quiseram trabalhar sobre si mesmas, não quiseram buscar a sua autorrealização, não quiseram evoluir para estados angélicos, por assim dizer. O absoluto, a dimensão zero, o mundo da suprema felicidade, absorverá de novo essas consciências, essas almas, essas chispas. Essas almas voltarão a habitar o todo. Porém, voltarão quase que da mesma forma que saíram. Serão felizes, mas não conhecerão a felicidade. Não terão a consciência dessa felicidade. São crianças que não aproveitaram para crescer, para revolucionar. Então é dito que a diferença entre uma alma que resolveu a se autorrealizar e buscar evoluir espiritualmente e uma alma que não quis a espiritualidade, não quis a autorrealização, dentro do absoluto, dentro da dimensão zero, é quase que a diferença entre uma formiga e um elefante. Só para fazermos comparações e o nosso cérebro, a nossa consciência entender um pouco essa relação. Então, devido a esse sofrimento, acredito que valeria muito a pena que tivéssemos coragem, força de vontade para sairmos dessa mecanicidade, para ir em busca do que é chamado autorrealização. E é isso que se vem a ensinar dentro desse curso, dentro da doutrina gnóstica. A doutrina gnóstica veio para espalhar, para ensinar o que eu disse antes sobre os 3 fatores de revolução da consciência: o morrer, o nascer e o sacrifício pela humanidade.
É levando em prática essas 3 regras que conseguiremos sair do mundo da ilusão, do mundo maia, da evolução e da involução mecânicas da natureza. Bom, falarei com mais detalhes sobre esses 3 fatores de revolução da consciência em vídeos seguintes. Por hoje é só. Paz inverencial.